Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Robson entrando aí. Alex Lima. Pessoal, a live de hoje é com o professor Danúzio Neto, do Direção Concurso. A página dele é todinha ali sobre o conflito, né, que está ocorrendo ali na Ucrânia. Especialista no assunto. E o nosso professor de História, da área de História aqui da equipe do DGA, o professor Vitor, vai mediar a nossa live de hoje, vai fazer uma mediação e aí nesse assunto, né, que é um dos assuntos aí que será, né, muito importante para os acadêmicos, para os projetos de pesquisa, para os editais de mestrado e doutorado, quando se trata de história, geopolítica e vários assuntos aí dentro das humanidades. Deixe-me ver o pessoal aí acenando, pós-consultoria, saúde, entrou. Legal, pessoal, seja bem-vindo. Consegui aqui convidar o Vitor. Enviei o convite para ele. Bora falar um pouquinho sobre a questão da Ucrânia, do conflito que está ocorrendo na Ucrânia. Bem, e aí agora a gente vai... Oi, Lígia, boa noite. A gente vai convidar o professor Danúzio Neto, né? E o professor Vitor vai fazer aí a mediação das perguntas como historiador, especialista aí nesses assuntos. Ele acompanha o trabalho do professor Danúzio Neto, ele vai falar um pouquinho sobre isso e como isso vai impactar aí nos projetos de pesquisa, nos temas acadêmicos, não é mesmo? Então, assim, o que está na pauta da live de hoje é o panorama histórico da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? As relações entre Ocidente e Oriente na contemporaneidade, uma nova Guerra Fria ou a mesma, né? São questões aí que estão passando pela cabeça de todo mundo, conhecedores ou não desse tema. A guerra e as redes sociais, isso daí impacta várias pesquisas dentro da humanidade, né, gente? O pessoal da comunicação, o pessoal da letras, que é a análise do discurso, tudo isso é insumo, toda essa discussão da guerra é insumo para a gente trabalhar com temas de pesquisas dentro dessa gama de possibilidades aí que esse conflito está emergindo. E, por último, a guerra e o mundo acadêmico, né? Então, vou passar a bola aí para o professor Vitor, mais uma vez reforçando que ele é aqui da equipe do DGA, muitos de vocês já devem conhecer ele. Ele conversa bastante com os alunos aqui pra gente, e vamos convidar agora, vou esperar um pouquinho para o professor Vitor se apresentar. Enquanto isso, eu convido aqui o professor Danúzio Neto. Tá bom, Vitor? Obrigado, Lígia. Boa noite, pessoal. Como a doutora Lígia falou, eu sou o professor Vitor, alguns já me conhecem. Hoje eu estou mais aqui como um fã declarado do trabalho do professor Danúzio Neto. A gente está esperando ele entrar, então vou começar a rasgar a seda de agora, né? Para na hora que ele entrar deixar ele falar. Mas o professor Danúzio Neto é a maior referência em relação à geopolítica, principalmente em relação a esses conflitos mais contemporâneos, digamos assim. Ele fez a total cobertura da retirada das tropas americanas do Afeganistão desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O professor Danúzio, ele alimenta quem gosta desse assunto quase que 24 horas por dia, e são informações de suma importância, e o mais importante de tudo, além das informações, é o fato dele passar a informação de uma maneira ideal. Ele só passa a opinião.
Ele só passa o fato em si. Não tem nenhum tipo de viés, e isso hoje em dia é muito raro. Qualquer grande mídia, qualquer repórter da mídia mainstream, ele acaba se inclinando para um lado ou para o outro. Por outro lado, a gente tem as pessoas que enxergam a guerra como uma Copa do Mundo, que se sentem na necessidade de definir um lado, né? De torcer para um lado ou torcer para o outro. E justamente o que o professor Danúzio vai abordar aqui com a gente é justamente essa questão da guerra do ponto de vista histórico, filosófico, econômico, político, geopolítico, e como isso vai impactar não só o mundo em si, mas o Brasil e, sobretudo, a pesquisa científica daqui para frente. Porque qualquer um que vá trabalhar com ciências humanas, com qualquer assunto relacionado ao mundo das ciências humanas, a partir de agora tem um novo leque de opções para abordar. Acho que o professor já está entrando, não? Isso. Vamos ver se a live consegue ficar com 3 pessoas mesmo. Cadê ele? Eu acho que não consegue. A live tem que ser 2 pessoas. Não, entrou. Pronto, 3 pessoas por aqui. Deu certo. Pessoal, bem. Tudo bem? Tudo bom, professor? Boa noite. Opa, boa noite, espero que estejam todos bem. Então, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, estar em primeiro lugar. E eu estou bastante satisfeito com essa oportunidade de conversar com vocês. O pessoal aqui, com certeza, né, que me acompanha, vai gostar demais de conhecer o trabalho de vocês, porque é um ponto de vista diferente do que a gente tem trabalhado até agora, certo? Então, boa noite a todos. E só um recadinho rapidinho aqui para quem me acompanha, né? Que siga aqui a professora, siga aqui os outros perfis também, para vocês conhecerem outros trabalhos que são muito bons e vale muito a pena acompanhar. Obrigado, professor. Seja bem-vindo aí à nossa casa. A honra é minha. Como eu falei com o senhor no primeiro contato, o senhor é quase um ídolo. Né? Sou um fã declarado. Então, te acompanho aí desde o início, desde antes, né? Bem antes. Eu já acompanhei, como estava falando para o pessoal, acompanhei a saída das tropas do Afeganistão pelo seu perfil. Sempre foi o perfil que mais me passou confiança. Hoje em dia é muito difícil a gente ter um lugar que a gente consiga ter informação, não só em tempo real, mas informações de fato concretas e sem nenhum tipo de interpretação e enviesamento ideológico, é muito complicado. Então o seu perfil sempre passou isso pra gente. Bom, eu vou fazer o papel de mediador aqui entre o senhor e o nosso público, que é um público de perfil acadêmico, que com certeza vai utilizar esse tipo de assunto na sua produção científica, na sua vida intelectual, na sua carreira acadêmica, e ninguém melhor do que um especialista para tratar do assunto. O nosso assunto em pauta hoje é justamente a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então eu queria começar, antes de tudo, traçando um panorama histórico desse conflito, de onde vem essa inimizade histórica entre esses dois territórios, né? Quem é Vladimir Putin, quem é Volodymyr Zelensky, quem são esses personagens? Então, muito bacana. Em primeiro lugar, queria agradecer por essas considerações, de acompanhar meu trabalho já de longa data. Essa postura que eu tenho nas redes sociais é em respeito às pessoas que me acompanham. Então, óbvio que eu não sou uma pessoa neutra, porque neutralidade não existe. Vocês conhecem isso melhor do que ninguém. Só que eu sou acompanhado por pessoas das mais variadas matizes ideológicas. Análises, tem um monte por aí. Qual é a minha ideia? Fornecer as ferramentas, conteúdo, instrumentos para quem me acompanha possa tirar suas próprias conclusões. Conhece ali um acadêmico, acompanha um analista político, perfeito.
O meu papel aqui é principalmente em fornecer esses dados, fornecer esse instrumental para a pessoa, por conta própria, pensar, né? Temos aqui cabeça para isso. Bem, então, o histórico disso daí. O histórico vem da própria formação do que seria a Rússia. Tanto é que a primeira capital da Rússia foi Kiev. Kiev, isso daí já é uma grande explicação até da própria confusão que existe ali. Então, durante a Guerra Fria, por exemplo, a Crimeia, por exemplo, foi um presente para a Ucrânia, porque na cúpula da União Soviética havia pessoas que eram da Ucrânia. E eles não tinham essa distinção muito clara entre o que é a Ucrânia e o que é Rússia. E isso, para muitas pessoas, acontece até hoje, na verdade. Então, a gente pode pensar que, historicamente, a formação do Brasil, por exemplo, ali no Rio Grande do Sul, no que era o Uruguai também, pegando um pouco para trás do que foi o Tratado de Tordesilhas, do que foi o Tratado de Madrid, por exemplo, só para falar dos mais conhecidos, não havia uma noção muito clara do que era Brasil, do que era território espanhol, e também ali da identidade cultural em si. Isso daí foi sendo formado com o passar do tempo. É, de certa forma, algo que a Ucrânia vive ainda hoje. Pela primeira vez na história deles, eles estão tendo uma independência, eles sempre estiveram vinculados a um tipo de império, a um tipo de governo. Agora que eles estão tendo o 5º presidente, para vocês terem uma ideia. Então, é tudo muito recente, é tudo muito novo para eles, inclusive nessa formação cultural, que é algo que demanda tempo. Até que a gente tem um pouco de crise. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem obras em São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo, outras obras do centro também, que foram criadas ali de encomenda para tentar criar uma identidade cultural que nem existia. Porque a Europa tinha ali 1000 anos de cultura, 2000 anos, 3000 anos, e nós estávamos ali com pouco mais de 400. Então, isso daí é mais ou menos a história de confusão ainda identitária, cultural da Ucrânia. Em relação a Putin e em relação a Zelensky. Putin, ele tem ali uma formação dentro do próprio Estado. Então, ele teve tempo de amadurecer essa ideia, ainda mais no poder. E essa é uma das grandes vantagens dos regimes totalitários. A gente sempre pensa, né, de uma maneira meio maquiavélica. É totalitário, então tudo é ruim. Isso daqui é uma democracia, é tudo bom. Não, mas de tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E a grande vantagem de um regime totalitário é que ele consegue fazer planos de longo prazo. Então, o que seria a China, por exemplo, lá no Partido Único? O que seria a China aqui na nossa concepção para a cúpula do governo chinês? Olha, vamos pensar isso daqui, vamos implantar em 30, 40, 50 anos, em 100 anos que seja. E a gente vai fazendo os ajustes. Aqui no Brasil, não. Tivemos Fernando Henrique, depois chega Lula, faz evoluções em algumas coisas, desconstrói outras. Depois chega Dilma, há uma continuação temporária. Depois chega Temer, aí a gente vai desconstruindo muita coisa. Chega Bolsonaro, então há só muitas interrupções nesse regime democrático, que acabou não acontecendo ali no regime totalitário. Então Putin, ele veio da KGB, teve toda essa formação dentro da política e provavelmente vai ficar até 2036. Já os Zelensky não. Lá na Ucrânia, por não ter essa identidade muito definida do que seria o ucraniano, do que é o russo, de haver toda essa confusão ainda, quando chega um presidente lá no poder, esse presidente ele faz uma perseguição política ao seu opositor que deixou o poder. Então, aquilo que a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, muito forte com a Lava Jato, prisão de Lula, lá isso daí é corriqueiro. Saiu o presidente, o próximo vai atrás daquele que passou, não pode ter dúvida. Por quê? Eles estão muito divididos entre pró-Rússia, entre pró-Ocidente, pró-União Europeia, e dentro disso tem ainda a questão do conflito das gerações. A geração mais antiga, nostálgica com a União Soviética, e as gerações mais novas querendo se integrar ao Ocidente. Então, assim, rapidamente, e o Zelensky, nesse sentido, ele veio para quebrar esses paradigmas, mais uma vez. Houve perseguição ali com
com oposição também, o que fez a Ucrânia ficar muito rachada politicamente, e era uma pessoa de fora do meio político. Ele era artista. Inclusive, uma das obras mais conhecidas dele, ele interpretava um presidente da República. E essa obra dele, de cinema, isso daí foi muito utilizado na campanha. É tipo o Danilo Gentili, que uma época ele teve aqui, né, o politicamente incorreto, e aí parecia de terno, tudo. É como se o Danilo Gentili, as pessoas que são simpáticas a ele, utilizassem essas artes, que foi por uma peça de teatro, na verdade, e colocassem isso na campanha. E o imaginário ucraniano ele começou a ser formado politicamente nesse tempo recente, a partir dessa jogada também. Professor, é interessante a gente pensar em relação à Rússia, o que é China, que são países totalitários, que são outros planetas. A gente não diz esses países com a nossa régua, né? Então, não. O que a gente entende por democracia como sendo o ideal, como sendo a única, como quase um sinônimo de o que é política. Para esses países, para essas nações, se a gente for fazer um plebiscito na Rússia atualmente, falando que vocês querem democracia, é capaz do povo dizer não. Sim, porque eles verdade. nunca foram acostumados com democracia. A democracia russa ela é algo quase fantasioso, mesmo nos tempos do Boris Yeltsin, aquela tentativa de parecer um país democrático, né? Agora, ainda sobre a questão da Ucrânia e do Zelensky principalmente, o Zelensky ele acaba se comportando como um voto de protesto, porque antes do Zelensky a gente vai ter ali o Petro Poroshenko, que entra logo depois do Viktor Yanukovych. E o Viktor Yanukovych é justamente o presidente que faz aquele massacre na Praça Maidan, aquela revolução que durou 3 meses. Então é aquilo. Isso dialoga muito com aquela questão maniqueísta da história, de encontrar um vilão e de encontrar um herói. Essas narrativas, e toda guerra ela é uma guerra de narrativa antes de tudo, aquela velha história, né? A primeira vítima da guerra é a verdade. Isso acaba sendo utilizado como uma bandeira política para todos os lados, né? Agora, do ponto de vista geopolítico propriamente dito, de um lado a gente tem aquela coisa meio que a concretização do que o George Orwell pensou no 1984, a divisão do mundo entre o Ocidente e a Eurásia. E quando a gente fala em Eurásia, a gente fala justamente desses personagens aí, Rússia e China, né? E do lado ocidental você tem a OTAN. Essa questão da OTAN e esse xadrez global que é toda a geopolítica, que é toda a guerra, como é que a China se beneficia desse conflito? Se ela se beneficia desse conflito e quais são os interesses dela e da Rússia na Ucrânia em si? A gente está tendo agora uma rearrumação das forças. Então, aquilo que a gente viu, por exemplo, lá na Revolução Francesa, né? Queda do antigo regime. O que a gente viu com as transformações que as grandes guerras mundiais trouxeram também, reformularam tudo. O que a gente viu depois com a queda do Muro de Berlim, também o mundo se reorganizando. Algumas pessoas falando ali de uma unipolaridade, que seria os Estados Unidos. Tivemos até ali o Fukushima falando do fim da história, porque não haveria mais conflitos, que a história tinha acabado. Tudo seria democracia, e a gente viu que essa ideia foi um grande fracasso, na verdade. E estamos vivendo agora esse marco de novo. Algumas pessoas não percebem ainda, mas a gente vai perceber isso daqui a um tempo, só que é irreversível. Não tem mais como dizer que aquele mundo que a gente conhecia há 2, 3 anos, ele ainda existe. E nessa rearrumação das forças que vão emergir aí, principalmente a China, a gente está falando muito da Rússia. Mas a Rússia, na verdade, ela é quase um experimento. Ela é quase um teste sob o ponto de vista dos chineses. Os chineses eles estão vendo qual é a reação dos Estados Unidos, qual é a reação da OTAN, qual é a reação do Ocidente. E estamos vendo agora, nesses últimos dias, várias tentativas de inícios de conflitos.
ou conflitos que já estavam ali bastante, eles já estavam na superfície e muita gente não percebia. Recentemente, há poucos dias, no território iraquiano, próximo de prédios importantes de Israel, dos Estados Unidos, ataque financiado pelo Irã. Tivemos agora no final de semana, novamente, ataques financiados pelo Irã. E o Irã, ele quer se colocar como uma potência regional, ali ele disputa com a Arábia Saudita para ver quem é a potência regional, como o Brasil é aqui na América do Sul. Então essas peças estão começando a ver quais são os testes da OTAN, do Ocidente e dos Estados Unidos. Então a Rússia faz isso. A Rússia, ela tem muito interesse no Oriente Médio também, porque ela perdeu a zona de influência quando a União Soviética se desintegrou, e ela está buscando essa zona de influência no Oriente Médio, no norte da África e um pouco na América do Sul, Venezuela e Cuba principalmente. A China, no mesmo dia que houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, no mesmo dia os chineses mandaram 7 caças para sobrevoar Taiwan. Um caça, quando ele passa numa cidade, ele, na verdade, dá para perceber que ele passou ali na cidade vizinha, por exemplo. Então, imagina em Taiwan, é um território pequeno, é apenas uma ilha, passando 7. Isso daí estremeceu o território. E uma coisa que as pessoas não sabem, mas é importante a gente até deixar aqui registrado, é que todos os dias, a China já faz esses voos invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Tem vezes que são 60, chegou a 60 voos, 60 invasões no único dia. E a China está dando vários recados. Só que esses recados, eles vão sendo testados pelo que é feito com a Rússia. Pela visita, pela conversa, na verdade, que Joe Biden fez a Xi Jinping. Então, são testes que são feitos para ver quais são as reações. Agora, no campo econômico, essa mudança ela já está muito em andamento. Ela já está muito à frente. Não só no campo econômico, na verdade. É importante a gente deixar aqui registrado algumas coisas, né? A gente tem ainda a ideia que os Estados Unidos são a grande potência em várias frentes. Não só. Por exemplo, tecnologia 5G. A grande confusão não é para não deixar o 5G chinês entrar nos países? Por que a grande confusão é? Porque não existe tecnologia em outro país, tecnologia 5G, que consiga hoje, agora, se um país falar assim, Brasil não aceita 5G dos chineses. Não tem outro país para falar, tá aqui, na mesma qualidade, na mesma quantidade que você quer. Ou seja, está distante. Já ficou para trás, os Estados Unidos nessa. 6G, lá eles já estão mudando. Eles já estão testando 6G, que aqui, agora que chegou 5G, a população nem tem acesso. Então, por aí a gente começa a ver toda essa rearrumação. E nessa rearrumação, as pessoas sempre pensam assim, vai resolver com bomba nuclear. Não, não tem como resolver com bomba nuclear. O que pode restar para o Ocidente, eventualmente, peraí, a gente perdeu essa zona de influência, isso daqui não nos pertence mais. A América Latina, a gente sempre, tirando ali a segunda metade do século XX, por meio de golpes que foram patrocinados aqui, mas sem como foi plano Marshall lá na Europa, sem colocar tanto dinheiro, enfim, apenas militarmente. Então, em toda essa rearrumação que está sendo feita, o mundo ele vai emergir diferente. E o Ocidente não pode fazer nada. Por quê? Vai jogar uma bomba para impedir? Vai jogar uma bomba nuclear para impedir? Sim. E aí você vai governar com o quê? Qual é o mundo que você vai ter na mão? E só para encerrar também esse tópico, né? Porque assim, as pessoas pensam muito que a solução vai ser a bomba atômica. Que pode parar alguma coisa, que pode parar, por exemplo, a Rússia, que pode parar a China, que é a verdadeira, é o verdadeiro adversário, tá, dos Estados Unidos e a China, não é a Rússia. A Rússia é brinquedo perto do que a China. A gente não tem noção do poderio militar, do poderio econômico chinês. A gente não tem noção ainda do que é. Tá? Então, dentro de toda essa rearrumação que estamos observando, eu vou só dar um exemplo aqui, de Rússia e Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão jogar uma bomba nuclear, vão impedir, vão fazer o que aconteceu lá, vão fazer
vão repetir o que aconteceu no Japão, por exemplo. O Japão ele saiu massacrado da Segunda Guerra Mundial, destruído, moralmente inclusive. Não dá para resolver as coisas assim porque há sistemas nucleares espalhados em todo o mundo, dos Estados Unidos e da Rússia, em que se um agredir o outro, esse outro, mesmo que ele deixe de existir, ele consegue reagir, contra-atacar e destruir quem começou a guerra nuclear. No lado dos russos, daí se chama... Pode falar, Pedro. É aquela velha teoria da... O que assegura a paz no mundo moderno é a autodestruição mútua, né? Exatamente. Não houve uma guerra, não houve ataque nuclear depois que teve um segundo país com arma nuclear. Então, quando os Estados Unidos lançaram lá a bomba Hiroshima e Nagasaki, só os Estados Unidos tinham a tecnologia e só eles tinham bomba nuclear. Aí era fácil, né? Você vai dar um soco no cara sabendo que ele não vai reagir. Agora não. E tem outras potências nucleares. Essas potências, elas são... Dizer antagônica é simplificar demais, porque a gente está colocando um num lado e outro no outro. Não. Sim. São multi-ideológicas, essas potências. Então não dá. É como se a gente vivesse, na verdade, numa grande torre de Babel atualmente. Então, se você atacar alguém, você vai ser atacado. E dependendo da intensidade, você pode acabar com o seu inimigo. Mas o seu inimigo vai acabar com você também. Porque tem submarinos nos oceanos que ninguém consegue saber onde é que está. E na época da Guerra Fria, havia também aviões que carregavam armas nucleares 24 horas por dia, sem também ninguém conseguir rastrear. Então você tem todo o sistema montado. A única coisa que o que vai sobrar para os Estados Unidos, o que vai sobrar para o Ocidente, é sentar e ver o que vai acontecer. Até porque o comum da história é o Oriente ser a liderança mundial. Tecnologia, matemática, onde é que surgiu? Então, várias tecnologias, até de culinária, pólvora, então tudo isso daí vem do Oriente. Esse daí foi o comum. Só que, obviamente, né, nós somos ocidentais e queremos que o Ocidente continue à frente. Mas isso não é o natural na história da humanidade. Ainda mais com... E depois da China vai ser a Índia, a grande potência mundial. É isso que eu ia falar. Nós acabamos, como sendo ocidentais, a gente acaba enxergando o mundo, a geopolítica mundial, pelo nosso ponto de vista. Isso é claro e evidente. O grande problema é que nós somos protagonistas do cenário político internacional de 70 anos para cá, de 100 anos para cá, quando os Estados Unidos de fato desponta ali depois da Primeira Guerra Mundial como potência, e é uma potência que cambaleia e tudo mais. O Oriente olha para o Ocidente e, do meu ponto de vista, o Oriente acaba rindo dessa arrogância ocidental e volta àquela questão, é o pensar a longo prazo. Nós, como ocidentais que temos essa questão da democracia, né? Tem até um livro muito famoso que é Democracia, o Deus que Falhou, né? Que é justamente essa questão. Presidentes, né, indo e vindo, não há uma continuidade. Enquanto isso, os países mais tradicionais no cenário mundial histórico, né, os países árabes, os países do leste europeu, todos eles não têm essa mesma noção que a gente. Nunca tiveram. Sim. E a gente vendo essa questão da histeria nuclear que está voltando à moda, né? Que foi moda nos anos 70 e 80, está voltando agora. O grande problema hoje em dia é que a gente tem arma nuclear na América, na Índia, ali Índia, Paquistão, com a região da Caxemira. Você tem Rússia, você tem ali aquela parte do Mediterrâneo, que é um barril de pólvora desde sempre. Você tem inúmeras regiões em conflito e em disputa que, como o senhor falou, a Rússia ela é um experimento em todos os sentidos. E a questão da Ucrânia eu também vejo como um laboratório, seja para China e Taiwan, seja para Caxemira entre Índia e Paquistão, seja para todos aqueles países da África que a gente não faz a menor ideia do que acontece, a menor, quanto mais que dirá China e Rússia. Então é aquilo.
aí volta ao ponto que eu já queria começar a abordar, a questão da livre informação. O senhor acha que é viável no mundo moderno onde a gente está trocando informação aqui, cada um num lugar do país, por meio da tecnologia, só que ela também é uma faca de dois gumes, a partir do momento que cada um disponibiliza a informação que bem entende, como entende, e partindo do ponto de vista que bem entende. Então, assim, como avaliar, como entender a atual situação geopolítica do mundo a partir do momento onde você tem duas potências com históricos ditatoriais? Porque é aquilo, se a Rússia vem de um passado ditatorial, a Ucrânia é um adolescente, ela saiu das fraldas tem pouquíssimo tempo como país. A Ucrânia, a gente pode afirmar que nunca existiu de fato, ela existe a partir dos anos 90, com a queda do muro, com o fim da União Soviética. Culturalmente, tem lá os russos de Kiev, como o senhor falou no início. Então, assim, como entender tudo o que está acontecendo se são os países que disponibilizam informação para a gente, são países que a gente não consegue confiar na palavra. Como? Fazendo outro, ou só para complementar, os russos têm um passado de desinformação sensacional. Se a gente for pensar na KGB como o maior serviço secreto que já existiu no mundo, qualquer serviço secreto da Alemanha nazista fica no chinelo, né? Como aferir a veracidade ou as inverdades que são ditas pelo Kremlin? Esse processo aí de verdades e inverdades é bastante interessante a gente acompanhar, né? Então, primeiro ponto, desconfiar de tudo. Desconfiar de tudo, de todos, e tentar buscar fontes oficiais, e é difícil também definir o que seria oficial nesse contexto, eu vou já explicar por quê, mas tentar buscar informações brutas. E a partir dessas informações brutas, começar a fazer análise, comparar com situações anteriores. O que você falou sobre o histórico, na verdade, a tradição de desinformação dos russos, a gente viu isso agora ao vivo. A gente acompanhou ali seguidos episódios nesse sentido. A própria invasão. Os Estados Unidos conseguiram informações de inteligência sobre essa invasão. Eles fizeram ali uma estratégia parecida com a da crise dos mísseis. Como é que foi a crise dos mísseis? Qual foi a estratégia dos Estados Unidos? Eles pegaram os dados de inteligência, passaram para a imprensa norte-americana, a imprensa norte-americana abriu o jogo para a população. Então isso daí desarma o inimigo, porque o inimigo está sendo reconhecido, desmascarado na sua estratégia. No caso lá da Rússia, a Rússia foi descoberta. E isso daí os Estados Unidos não ficaram, vamos movimentar tropas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eles simplesmente jogaram na imprensa, vai haver invasão, tal e tal dia, quando vai estar mais propício, a gente está tendo ali movimentação de tropas desde não sei quando, agora já são 200 mil homens, e isso e aquilo. Então abriu o jogo. O que o Kremlin falou? Não, eles estão loucos, nós estamos apenas fazendo exercícios militares. E foi assim, basicamente, até 2 dias antes da invasão. Se não, até o próprio dia da invasão. Sempre com a negação do óbvio. Então, isso daí é uma das grandes marcas, é uma prova maior de que a desinformação faz parte. Até uma estratégia que é soviética, na verdade, que é do mascaramento. Em português é chamado assim, mascaramento. Que é falar uma coisa e fazer outra. Então, eles fazem isso repetidamente. Falar uma coisa e fazer outra. Então, não dá para confiar. Professor Domingos, tem uma pergunta aí do pessoal, que tem a ver com o que você falou dessa operação especial, né? É possível que após essa operação especial da Rússia, haja uma aproximação da América Latina militar e economicamente de uma forma que ameace os países da OTAN? Com a Rússia? A aproximação da América Latina com a Rússia e a China. Sim, sim. Não, a influência da China na América Latina já é total.
já é total. Tirando ali algumas exceções, por exemplo, Colômbia, que consegue ter uma proximidade maior com os Estados Unidos. Mas a gente tem um presidente que se declara anticomunista, que diz que não gosta de comunista, e mesmo ele não consegue desfazer e nem quer desfazer. Foi em visita oficial para a China e falou, não, mas eles não são comunistas. E aí entra lá no 1984, né? De que o líder, ele fica falando assim, ó, estamos em guerra lá com o país C. E o B é o nosso amigo. Aí acontece nada, ele muda de ideia. Ele fala o B é o inimigo, que era o amigo, e o C, ele muda todos os papéis. A população fica confusa naquela hora, mas ele fala, não, gente, eu nunca disse o contrário. Eu sou amigo do B e inimigo do C. E o pessoal fica assim, ué, ele sempre disse? Então se ele está falando é porque é. Então, mesmo um presidente que se diz anticomunista não consegue desfazer esses laços. Existem laços fortes do Brasil com a China. A Rússia... Pode falar disso. Só um adendo. E laços que a gente pode dizer que são laços de dependência, e se não mais ou tão fortes quanto, por exemplo, a Alemanha Central, a Europa Central, principalmente a Alemanha, com a Rússia por conta do gasoduto e aquela história toda. Toda essa dependência que foi sendo implementada ao longo das últimas décadas, né, reforçaram a posição geopolítica de Rússia e China. A China, por exemplo, ela é dona da África, ninguém destaca esse ponto, mas a China é dona da África. Se a gente fala em neocolonialismo do século XIX, o neocolonialismo atual ele é muito mais eficiente e muito mais discreto. Todas as minas de diamante pertencem a empresas estatais chinesas, portos, aquedutos, e na América Latina a mesma coisa. Né? Então, tudo isso foi feito por... É até difícil dizer por debaixo dos panos, porque não foi nada debaixo dos panos. Sim. A gente tem documento, a gente consegue acesso a documento, não é nada escondido. A China veio no Brasil tem pouquíssimo tempo e comprou não sei quantas empresas, não sei quantos portos e tal. Então, assim, pesquisas rápidas a gente consegue verificar isso tudo. Então, essa dependência, ela é concreta e que ela é irreversível, se a gente puder pensar, até de um ponto de vista mais conservador, ela é irreversível. Ainda mais considerando esse comodismo que existe nossa, porque o cara entra no poder e sabe que vai passar 4 anos, 8. Não sabe se o partido dele vai continuar dali em diante, né? Então é muito mais cômodo, até eleitoralmente, aproveitar essa onda, aproveitar esse grande mercado, essa integração que já está montada, que já está ali, tudo estruturado, do que não, vou desfazer aqui. Só se tivesse ali uma ideologia, existisse ali uma concepção de país, uma concepção de mundo muito forte, de construção de uma ordem política, de uma ordem ali hegemônica, enfim, que desse um novo papel para o país, só que a gente não encontra isso na nossa política. Alguém vai falar assim, não faz nem parte da nossa tradição, né? Exatamente. Então da alguém cultura do país. Isso, que quisesse construir algo, falar assim, olha, precisamos fazer isso, aquilo, esse daqui é o nosso planejamento, vamos emergir como grande potência, seja na América, seja no mundo, não tem nada parecido. Então, é muito mais cômodo continuar esse jogo que financeiramente está sendo lucrativo. Mas a gente não sabe o que vai dar lá na frente, porque é um novo tipo de colonialismo, como o Vitor falou. Então, tivemos, é como os regimes ditatoriais. Eles viram, lá na década de 40 na verdade, primeira metade, né, do século XX inteiro, eles viram que aquele tipo de totalitarismo ele era antipopular. Ele não daria mais certo implementar esse tipo de totalitarismo. Peraí, como é que a gente pode fazer? Sem receber ali olhares enviesados do resto do mundo. Então o totalitarismo ele foi reformulado. Assim como o colonialismo ele também está sendo reformulado. E assim a China está indo. E a China está indo em todos os lugares onde
os Estados Unidos nunca deram atenção, como, repito, é o caso da América Latina. A América Latina sempre foi muito carente de atenção dos norte-americanos, os norte-americanos nunca deram essa atenção. Os chineses vieram com dinheiro, com infraestrutura, com essa nova rota da seda, que é esse grande processo que está pegando ali a África, que está pegando a Ásia, que está tentando beliscar também a Europa, criar uma grande infraestrutura financiada pelos chineses, construída pelos chineses, com dinheiro chinês, para que os chineses sejam credores. Então é para eles serem os donos do mundo. E isso num cenário em que eles estão avançando para ser a maior potência econômica do mundo, sem ter ainda o mesmo patamar de PIB per capita que os Estados Unidos têm. Vão ficar bem distantes ainda. Então vamos imaginar o cenário em que os chineses vão alcançar o PIB per capita dos Estados Unidos. É algo assombroso. Assombroso. Por quê? Eles, com uma grande população ali, tendo uma qualidade de vida muito baixa, já conseguem ter toda essa movimentação, essa reconfiguração do planeta. Imagina isso com mais grana ainda. Então, sobre aquelas estruturas que estávamos falando, da Rússia, da China emergindo, BRICS está aí para abrir os nossos olhos em relação a isso. E todas as outras estruturas. Existe um Banco Mundial? Peraí, vamos criar o nosso Banco Mundial também. O que os bancos, essas entidades multilaterais, não olham? Não olham esses países? Eles são devedores contumazes? Vamos fazer uma infraestrutura aqui, bancária, financeira, para pegar esse pessoal. Então, assim, está sendo rearrumado o mundo. E nesse ponto, de a China tomando conta, eu poderia até falar aqui de cidades, por exemplo, na Rússia, fronteira com os chineses, que tem cidades hoje em dia que tem mais chineses do que russos, dentro da Rússia. Então pode acontecer, repito, o que aconteceu aqui no Brasil em relação ao Sul. Aquela confusão territorial, pega o princípio do Utposidés, a terra, o território vai pertencer a quem efetivamente ocupá-lo. Então na verdade, essas discussões que estamos tendo aqui, elas vão tendo várias camadas, né? Quanto mais a gente aprofunda, mais coisas vão aparecendo. Desse ponto de vista, retomando agora para o ponto de vista geopolítico europeu, né, assim que houve a invasão russa, no finalzinho de fevereiro, aquela madrugada, fila de tanques chegando na Ucrânia, o argumento do Vladimir Putin sempre foi: a gente está indo libertar as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk e tudo mais. Tá. No mesmo dia todo mundo já percebeu que não era isso, que era de fato um cerco. Sim. E que eles estavam rumando para Kiev. Ponto. Beleza. A grande questão é, no dia seguinte, quando foi aquele frenesi, né, todo mundo estava, todas as reportagens falando sobre o assunto, o que se repetiu muito foi, entre os jornalistas, entre os ditos especialistas e tudo mais, que todo mundo é especialista nessa hora, mas é especialista de momento. Então, assim, sim, o próprio Joe Biden falou, né? E o próprio secretário de Estado falou, o próprio o chefe da OTAN falou, que a Rússia estava querendo reestruturar, reerguer a antiga União Soviética e de que nós estávamos novamente na Guerra Fria. Minha pergunta é, uma pergunta até capciosa: essa Guerra Fria é uma continuação ou é a mesma? Pergunto e complemento. A Rússia soviética, ela deixa de existir com o muro ou a estrutura permanece, é só uma questão de tirar o time de campo, reformular a estratégia para depois voltar? Houve, no meu entender, processo histórico ali, final da década de 80, até a década de 90, eu entendo que houve efetivamente uma tentativa de superar essa fase. Fracassou, houve ali um fracasso econômico, a União Soviética estava com dificuldade de ficar de pé. E, por alguns processos, chegamos à situação atual, de desfragmentação daquela estrutura. Foi um fracasso.
o capitalismo para os russos, a democracia para os russos, eles se sentiram como fracassados, perto da grande potência que tinham sido lá atrás. Então, se a gente for ler, por exemplo, O Homem Soviético, o livro O Homem Soviético, os mais velhos, eles vão falar assim, por isso que a gente abriu mão da União Soviética, por quinquilharias, foi para ter um hambúrguer do McDonald's. Então, eles não se importavam de viver na pobreza, eventualmente. Eles não se importavam de bens materiais não serem tão abundantes, alguns, né? Algumas pessoas não se importavam, não serem tão abundantes quanto eram no Ocidente. Porque a mentalidade deles era de construção de nação, de construção de país. Então, não é a mesma visão nossa, mais individualista. Não é, a gente não está preocupado com a construção do país. A gente quer a casa financiada em 30 anos. A gente quer um carro financiado. Mas o Brasil... Eu não quero saber, meu amigo. Eu quero saber da minha situação atual. Então, é isso que acontece no nosso país e a mentalidade que eles tiveram nessa transição. Então, eles viram que nessa concepção da grandiosidade que eles viviam, de corrida espacial, corrida armamentista, xadrez, sendo potência também, toda essa coisa gigantesca, grande nação, a grande Rússia... A mãe Rússia, né? Exatamente, então acabou. Então qual é o sentimento? Qual é o sentimento que existe depois disso? De tentar ressurgir. Como União Soviética, não necessariamente porque é impossível, mas de buscar, sim, uma nova zona de influência. E isso daí não é nem que eles mereçam esse novo papel de potência. Porque se a gente for comparar os números da Rússia com os números dos Estados Unidos, a Rússia, eu não vou dizer que é ninguém, mas é muito pouco. Não dá para comparar. Se a gente fosse comparar alguém, seria a China. Então a China, sim, teria esse papel. Mas existe essa questão do sentimento. Olha a formação do país Rússia, desse grande território. A gente fala de Federação Russa por quê? Porque ela tem vários povos que vivem ali. Os chechenos ganharam relevância agora nos últimos tempos. Mas os chechenos são só dois. Nós temos ali vários países. É como o Brasil. O negócio é que no Brasil a gente insiste em não enxergar essas diferenças. Mas dificilmente o Brasil vai chegar com essa integridade territorial até o final do século. Só que o Brasil tem muita distinção também. A gente insiste, né? Somos todos brasileiros, não sei o que e tal. Mas não somos. Somos bem distintos. A cultura aqui, e isso até dentro das próprias regiões. Por exemplo, eu sou do Maranhão. Eu não me identifico muito com o Nordeste. Porque o Maranhão é um estado de transição cultural, geográfica, tudo com o Norte. Então, no lugar, por exemplo, de baião, de forró, culturalmente, historicamente, o que tem mais forte lá no Maranhão é Bumba Meu Boi, que é algo mais do Amazonas, por exemplo, da região amazônica como um todo, na verdade. Então, esse sentimento existe na Rússia. A Rússia já é por si própria, como se fosse uma grande união, só que eles buscam essa zona de influência porque o que está na cabeça deles é o que foi a União Soviética. E eles se sentem no direito de ter essa reconfiguração pelo espírito imperialista do próprio russo, do que eles viveram há pouquíssimas décadas, a ponto de as pessoas terem vivenciado essa experiência. E isso daí, obviamente, faz com que Putin tenha esse apoio. Então, o que você tinha dito, né? Se fizerem lá um plebiscito, olha, a gente quer a democracia, a gente quer que Putin fique durante 20 anos, provavelmente hoje as eleições são fraudadas lá. Mas se fizesse uma eleição limpa, provavelmente Putin ganharia do mesmo jeito. Porque eles sentem falta desse líder forte. Só um parênteses aqui para a gente explicar essa importância do líder forte. Na Afeganistão, Talibã surgiu como o grande salvador, apedrejando mulher, fazendo com que o homem não possa nem escutar uma música, com que mulher não saia de casa. Mas, para o afegão, aquilo dali era salvação. Por quê?
é um território montanhoso, é um território com várias etnias. Então não existe uma grande etnia ali, são várias etnias, e essas etnias elas não se conversam por causa das montanhas. Então não tem esse acesso que a gente tem aqui no Brasil, que faz de um lugar para o outro uma facilidade. Então para eles é o seguinte, espera aí, a gente está sempre em guerra, uma etnia está lutando com a outra. Chegou um grupo político que coloca a ordem na casa, ótimo, é isso que eu quero para mim. Então entra nessa grande crise de democracia e autoritarismo que a gente não entende por aqui. E além disso, dá um sentimento de unidade, não só territorial, mas cultural, que é o que define um país. A questão da unidade cultural ela é mais importante ainda do que a economia, a filosofia, é onde existe esse ato intelectual para o Ocidente entender o Oriente. É outro planeta completamente diferente, né? Mas, enfim, em tempos de redes sociais, como eu falei, me suscita essas questões de será que é só porque a gente tem meios materiais de expressar a nossa opinião que a guerra em si é tratada como um fenômeno midiático? Porque eu vi muita gente falando assim, repórteres falando, né? É a primeira guerra em 70 anos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial não vemos uma guerra. Espera aí, a Rússia anexou a Ucrânia em 2014. Anexou a Geórgia tem pouquíssimo tempo. O Oriente Médio está em guerra desde sempre. As guerras na África e tal. Então, assim, principalmente em relação aos jovens. Os jovens têm essa vontade fantasia de querer torcer também. E de definir um lado, né? Eu gostei do Putin, é uma celebridade. O Zelensky, eu gostei mais dele e tal. O senhor acha que é só porque a gente tem meios materiais de fazer isso, ou existe sim um afã da opinião pública de se expressar por assuntos que ela não domina nem uma vírgula? Existe essa necessidade da pessoa emitir uma opinião que desconhece completamente, né? E isso acaba reforçando estereótipos, né? Não, eu gosto do Vladimir Putin porque ele é um líder forte e tal, não sei o quê. Mas peraí, ele é um ditador. Ele é um ditador. Ele não pode não ser um ditador aos moldes nossos, mas ele é um ditador aos moldes russos, e isso não é nem isso para eles é um elogio, porque justamente foi o que o senhor falou. A Rússia, ela vem de uma tradição... Primeiro que russo é uma mistura de mongol com viking. Você já vê ali que o negócio deles é diferente do nosso. Tem isso correndo no sangue. Você tem ali o fundador, praticamente, dos monarcas mais proeminentes, o Ivan o Terrível, que fez a população construir São Petersburgo na mão, porque era iluminado por Deus e tal, aquele papo todo. Aí você vai ter ali o czarado, quase 2000 anos de czarado. Quando a gente fala em questão de unidade cultural e do Putin, se é essa coisa soviética, mas ao mesmo tempo ele é um cara que valoriza a ortodoxia, a religião ortodoxa tem um valor muito forte como cola moral dentro do território russo. Então eu acabo vendo o Putin como uma mistura, como se fosse um czar soviético. Essa minha interpretação, eu estou errado em enxergar o Putin como um czar soviético, que ele mistura, ele passeia por essas duas referências. Né? É tão difícil definir o que é o Putin, que a gente vê aqui no Brasil os direitistas achando maravilhoso o que ele faz, e os esquerdistas a mesma coisa. Ok, eles vão pegando, eles não conseguem também decifrar o que é exatamente. Uhum. E ele não se coloca, eu sou um cara de esquerda, e também não se coloca, eu sou um cara de direita. Então ele vai dançando por tudo isso, e ele vai sendo muito calado também, ele não vai expressando tudo o que ele pensa, e vai causando essa confusão. Vai entrando nesse jogo de desinformação, e assim ele vai angariando muito apoio também. Nesse processo dele meio de esconder
a gente pôde observar na própria declaração de guerra, que eu estava falando lá da estratégia do mascaramento, em que o tempo todo falou, não vamos invadir. O Putin falou isso daí dezenas de vezes. E chegou ali, na semana da invasão, e fez 2 pronunciamentos, praticamente desqualificando a Ucrânia como país. E ali sim, ele colocou para fora algo que já estava, talvez, engasgado para ele há alguns anos. Então, definir o que é o Putin politicamente, eu nem me atrevo. Porque ele não deixa isso daí vir à mostra, ele não deixa emergir. E mais, tá? Vou pegar um gancho que você tinha falado lá atrás, perguntado lá atrás, e eu acabei não fechando. Sobre essas estratégias de comunicação e de a gente buscar o que é verdade e o que é mentira. O que a gente observa aí do Putin, essa maneira de ele se portar, da maneira de ele se comunicar, é que ele é um excelente comunicador. E a gente tem do outro lado o Volodymyr Zelensky, que é um ator, que era um comediante, que era um artista ali, muito conhecido no país dele, e que não teria esse alcance artístico e midiático se também não fosse um excelente comunicador. Então, a questão da verdade e da mentira e de saber o que é cada um é difícil, porque no fundo é como se a gente estivesse na frente de 2 grandes atores. E eles são tão bons na maneira de se expressar, na maneira de passar a visão que eles têm para o outro, que quando teve a invasão, tem ali as declarações de Putin. As pessoas ficaram istas. Começou falando, os Estados Unidos são o império da mentira, e por aí vai. Várias declarações fortes, contundentes, que ninguém ouse interferir na questão da Ucrânia, porque senão o mundo vai ver consequências nunca antes vistas na história. E coloca a narrativa lá em cima. Do outro lado, as pessoas depois passaram a admirar também Zelensky. Ninguém sabia quem era, mas discursos apaixonados. Creio eu que ele levou, isso daí é só uma hipótese minha, depois eu preciso pesquisar isso. Creio que ele levou também gente do cinema, que eram redatores, para trabalhar com ele, porque textos excelentes. Ele vai lá, faz pronunciamento no parlamento britânico, os parlamentares choram. Faz pronunciamento no parlamento não sei onde, os parlamentares choram. Okay? Trabalho gigantesco de texto por trás. E ele entra no papel de ator dele e trabalha em cima daquele texto, a sua própria atuação. Os dois são muito ensaiados, né? Tudo muito ensaiado. Não, demais. Um pouquinho antes da guerra, o Putin ele fez ali uma reunião com o ministro das Relações Exteriores dele, que a reunião foi transmitida ao vivo. Gente, quem acredita que eles não conversaram antes? E que havia um roteirinho ali, olha, vamos passar isso aqui para o mundo, mas o que a gente vai conversar, a gente está conversando já agora. Ou a gente vai conversar depois. Isso daqui, ó, o roteiro é esse. Então o Putin fez ali umas perguntas para ele respondeu. E isso sendo transmitido ao vivo. Quando que um presidente da República vai conversar com um ministro de verdade, querendo saber a verdade, transmitir isso para o mundo? É óbvio que isso é mentira. E eles estão num nível tão mais acima de comunicação, de persuasão, de conseguir se conectar e de fazer com que a verdade de cada um deles prevaleça sobre a audiência, sobre o planeta, sobre a mídia, que quando chega algum pronunciamento do Biden, é um anticlímax gigantesco. Gigantesco. Quando tem um pronunciamento da OTAN. É um anticlímax gigantesco. Por quê? Porque você tem ali 2 grandes comunicadores que colocam a narrativa no nível de excelência gigantesco. E aí depois chega um Biden que, por causa da idade, por causa do perfil, por causa de tudo, ele não consegue alcançar. E a estética também, ela dita muito o ritmo da narrativa, né? Você vê o Putin falando, a estética é aquela estética soviética, aquela estética autoritária, quase charmosa. Do outro lado você tem o Zelensky falando que é aquela estética de resistência. Ele nunca está de terno e gravata, ele está sempre de camisa verde, uma coisa meio soldado,
está lutando e tal, e você tem o Biden, que é um senhor, né? Sim. Um senhor jogando migalha de pão para os pombos na praça, né? Então, a gente acaba não sendo pego por captado pelo discurso dele. Mas, enfim, para a gente encerrar o nosso papo, que cada tópico que a gente fala daria uma live à parte, né? Aqui a gente nem arranhou a superfície do assunto, mas para um primeiro momento é suficiente, né? Esse evento, né, dessa magnitude, ele está escrevendo novas páginas nos livros de história, né? Não só na historiografia em si, mas do ponto de vista filosófico, cultural, humanitário, econômico, político, jurídico. Então, assim, todas essas áreas que tratam das ciências humanas, elas acabam bebendo dessa fonte, né? Por exemplo, em relação à Segunda Guerra Mundial, a gente consegue falar dela dos mais variados aspectos. Do Holocausto, a gente tem o Tribunal de Nuremberg. Eu lembro de um aluno que a gente teve que fez um trabalho brilhante sobre o Tribunal de Nuremberg, sobre como o Tribunal de Nuremberg foi maravilhoso e sensacional para os direitos humanos, mas pelas características dele era um tribunal de exceção, por isso ilegal. Então esse debate foi muito interessante dentro do artigo que ele escreveu. A gente aqui revisou o trabalho dele, ajudou ele a publicar, foi publicado. Então, assim, para os nossos alunos, para os seus alunos que estão, né, nesse meio acadêmico, que estão galgando essas carreiras acadêmicas, carreiras intelectuais, eles estão num momento de um turbilhão de informações, num turbilhão de fatos e narrativas, e o que é verdade hoje, amanhã já não é mais, e o que um disse hoje, daqui a pouco ele disse que não disse. Então, assim, pensando nos nossos alunos, nós como professores que lidamos com isso 24 horas por dia, como orientar e guiar os nossos alunos no mundo acadêmico em relação ao trabalho que eles querem desenvolver? Como auxiliar os nossos alunos que se interessam por esse tema a ingressar, seja para concluir o seu mestrado, concluir o seu doutorado nessa linha de pesquisa? Como que a gente consegue ajudar essa galera? Aqui, o que eu sempre digo para os meus alunos é algo que eu trago para a minha vida, que eu tento exercer, que eu desenvolvo, que é o seguinte. Por exemplo, com todo o respeito do mundo, a Leandro Carnal, por exemplo, ao Pondé, a esses filósofos que estão aí no auge, com todo respeito, tá? São pessoas intelectualmente muito acima da média, mas, por exemplo, eu nunca li um livro deles e provavelmente nunca lerei. Por quê? Eu quero ler os livros que eles leem, que são os clássicos, que é a fundamentação teórica. Então, eles falam de Platão e as pessoas acham maravilhoso. Ué, que tal, então, lermos Platão? E eles vão falar ali da filosofia medieval. Gente, por que não fazer essa leitura, então, no lugar de esperar o que ele tem para dizer? Então, eu sinto até um certo incômodo. Alguns alunos chegam para mim: professor, o que você acha disso? Professor, o que você acha daquilo? Professor, gente, seguinte, vamos criar essa base teórica, vamos tentar pensar por conta própria também, porque tem muita coisa que as pessoas vêm para mim e esperam. Professor Danuzzi, o que o senhor pensa a respeito disso? Eu estou querendo saber a sua opinião. Eu estou esperando a sua opinião. E a gente vê muito isso na política, né? A política, às vezes, ali, por exemplo, Bolsonaro, ele entra numa sinuca de bico, que se ele fez um negócio ali e você perguntar um minuto depois para o apoiador dele, ou para o apoiador do Lula, do Ciro, de qualquer um, se você perguntar um minuto depois, ele não sabe responder. Mas se você perguntar daqui a 10 minutos, ele escreve um livro. Por quê? É o tempo que a narrativa foi escrita. E essa pessoa espera, e isso espera uma opinião de um terceiro para poder fazer a opinião dela. Então a gente tem livros maravilhosos de geopolítica, principalmente pegando na história. Então pega muita coisa da história. Não tenha medo disso.
A geopolítica é isso, né? É geografia com política. E política é história, no fim das contas. Se desprender de determinados conceitos e preconceitos também, porque as pessoas elas vêm muito com um mundo muito explicadinho aqui. Então, o que o Vitor estava falando, de guerra como se fosse uma grande novidade. Guerra não é grande novidade. A guerra acontece o tempo todo. Então, em que mundo que estamos vivendo? Novidade é não ter guerra, né? Momentos de paz é que são raros na humanidade. Exatamente. E imediatamente as pessoas falam, né? E cadê a ONU? Gente, tudo. Paz, guerra, ONU, país. Tudo são criações. São convenções. A gente não caiu nesse mundo aqui, o ser humano chegou, e aí Deus falou, né? Olha, isso daqui é Brasil, isso daqui vocês vão chamar de América do Sul. Não, nós fomos criando. O direito, criação nossa, é uma lei, são palavras escritas num papel, no fim das contas. Então, tudo, as instituições, a história, a geografia, foram criações nossas. Então, a primeira coisa que a pessoa tem de desaprender, né? Tem de desconstruir isso para saber, peraí, olha a fragilidade de todas as coisas. Então, o Brasil existe? Ele pode deixar de existir. O que a gente chama de Brasil passou bilhões de anos não existindo. Então, a coisa mais fácil do mundo é não existir mais. Assim vale para tudo, filosofia, história. Tá? Agora, como é que você vai saber disso? Lendo, né? Estudando. E estudando o que é referência no assunto. E não o filósofo ou historiador tal que está na moda, que tem o grande mérito de trazer esse conhecimento para um público que às vezes não lê nada, que não tem nenhum tipo de contato com a história, com a filosofia, mas esse não é o seu objetivo, você quer mais, então precisa se aprofundar na leitura. Não tem para onde correr, gente. Leitura, livro é o caminho. Danúzio, a gente está aqui orientando os alunos, né? E a gente sempre sugere que eles façam um levantamento bibliográfico sistemático no periódico da CAPES, Cielo, enfim, dentro dos melhores periódicos da área de cada conhecimento, para eles verem o que academicamente está sendo publicado nos últimos anos, porque mostra uma tendência das linhas de pesquisa dos programas, né, do Brasil ou do exterior, e isso também dá um norte de por onde eu vou começar, se eu vou fazer algo diferente, qual é o dado que eu vou coletar que está sendo diferente, e os conceitos, os principais autores, as principais obras, elas praticamente se repetem, porque é o que está em voga, né? Então, eu sempre sugiro também para o pessoal que está muito desnorteado aí, não sabe o que ler, né? Não sabe por onde começar, de tomar como parâmetro um levantamento bibliográfico sistemático, porque isso ajuda muito. Lá você vai ver não só os clássicos, né? Como também os mais recentes pensadores críticos que estão trazendo aí a tendência para o mundo acadêmico. Então, todo projeto de pesquisa, ou pessoa que está começando aí a querer publicar um artigo, ou fazer um TCC, todas as pessoas que estão no mundo acadêmico e vão fazer uma produção, elas precisam ter isso em mente. O levantamento bibliográfico sistemático, as palavras-chave do tema dele, vai dar um norte extremo para ele no que ele precisa fazer. Então, é isso mesmo, concordo plenamente com você, que a pessoa tem que criar o seu próprio insumo teórico para ter uma linha de raciocínio cognitiva coesa, porque isso vai transparecer no texto dela, né? Se ela não tem aqui, dentro da cabeça dela, os argumentos e as leituras necessárias, as reflexões necessárias, ela não vai conseguir transformar isso em texto, que também é narrativa, que também é cognição, que também é discurso, né? E aí a gente consegue ter aí uma finalização aí do que a gente teve, algumas perguntinhas que a gente não conseguiu abarcar, embora o assunto foi bem amplo, você respondeu algumas partes de algumas perguntas aqui, por isso que eu não interrompi. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, eu esperei. Mas o pessoal aqui ficou preocupado com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, a visitinha dele lá na Rússia, né, e tal. A pergunta é essa, ó. O Brasil pode se aproximar militarmente da Rússia, buscando a sua soberania de seu território e a sua segurança? Como a visita de Bolsonaro sobre um submarino nuclear, né? Conta um pouquinho aí, porque tá todo mundo falando sobre isso. Vamos finalizar a live de hoje aí, tocando nesse assunto que está incomodando
os alunos. Sim. Retomando só esse ponto, né, que você falou, que eu achei muito interessante, é muito bom o pessoal sempre ter em mente uma coisa, né? Um grande escritor, ele é, antes de tudo, um grande leitor. Sim. Então, não existe produção textual se a pessoa não lê. Isso daí é algo que não tem para onde correr, felizmente, ou felizmente. Bem, agora sim, falando sobre isso. O Brasil tem uma grande fragilidade na segurança territorial. Então, nós não estamos preparados para uma grande guerra, ou uma pequena guerra que seja. As pessoas falam assim, o Brasil tem um dos maiores exércitos do mundo, ou tem um orçamento assim, assado. Gente, mas para que esse orçamento? É para burocracia? É para manutenção do Estado apenas, manutenção do Exército, da Aeronáutica, ali, do pessoal, despesas correntes, ou isso daí é para modernização? Então, tem várias questões que precisam ser colocadas em pauta. E, nesse sentido, o que a gente observa é que o Brasil, militarmente, é bastante atrasado. E nós sofremos hoje uma grande ameaça territorial, como eu falei para vocês, apesar disso não estar tão no radar assim, não ser algo tão evidente. O Brasil, ele tem um país grande, diverso e bastante despovoado. E por que eu chamo a atenção para a questão do povoamento, né? E eu vou chegar nessa questão das parcerias. A questão do povoamento, despovoamento, é que faz um país exigir com que determinado território seja declarado como parte do seu. O Brasil pegou o Acre lá no comecinho do século XX, né? Por que ele pegou o Acre? Porque era um território da Bolívia que tinha mais brasileiro que boliviano. Foi chegando, aí criou a questão do Acre. Peraí, tem muito brasileiro, como é que a gente vai resolver isso? Não tem como tirar esses brasileiros daí. Vamos fazer um acordo então. Fizeram um acordo e ficou assim. Isso agora, século XX. Há pouco mais de 100 anos. Então, a configuração do planeta, que as pessoas têm na mente como uma criança, o país é assim e ele não vai mudar nunca? Não, essa configuração fica mudando o tempo todo. Então, essa questão do povoamento é importante. O que acontece? O Brasil, ele está, se não estou enganado, em 6º lugar de país mais populoso. Populoso é um termo de números absolutos. Então, você conta quantas pessoas tem em determinado território. É 1 milhão, 2 milhões, beleza. Daí é o número absoluto. O Brasil, se não estou enganado, está em 6º lugar. Mas quando a gente fala de país povoado, que a gente considera esse número de habitantes pelo tamanho do território, por quilômetro quadrado, o Brasil, ele vai lá para trás. Ele só é mais povoado que 30 países. Então, ele fica em 100 e cacetada na lista de territórios povoados. A gente tem uma Amazônia gigantesca que é despovoada, o Centro-Oeste que é bastante despovoado também. Fora a questão de falta de identidade cultural para todo o país, isso daí não existe. E também política, enfim, tudo isso que a gente já conversou de alguma forma aqui. Bem, para o país não ser desintegrado por uma nação estrangeira, a gente precisa estar militarmente preparado para isso. E hoje, talvez, os países que estejam mais abertos para o Brasil em relação a isso sejam Rússia e China. A gente não vê essa aproximação dos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos são muito próximos da Colômbia. A Colômbia está lá como um país bastante presente na OTAN. Não é um membro efetivo, mas é um membro ali que acompanha as discussões, que faz parte, mais do que um ouvinte, um simples ouvinte. E esse mesmo papel não foi entregue para o Brasil, que é naturalmente a potência regional, pelo tamanho da população, pelos recursos naturais, pelo tamanho do território, pelos recursos hídricos, enfim. O Brasil, ele ocupa um papel natural de potência regional. E esse papel, por exemplo, na OTAN, dessa proximidade, não foi entregue ao nosso país. Bem, isso daí demonstra que vamos precisar nos alinhar. Os Estados Unidos não são alinhados com a França, com a Itália, com o Reino Unido, ali na OTAN.
a Rússia também não busca a sua zona de influência, a sua integração ali com outros países. A gente não vê isso com a China. Por que o Brasil ele vai ficar ali desamparado ou sem ter uma aliança também? E quando a gente observa lá o Estatuto da OTAN, quando a gente observa as movimentações militares dos Estados Unidos, eles não têm o Brasil como um grande aliado. Eles não veem o Brasil com esse potencial. Então, naturalmente, o Brasil ele vai ter de fazer alianças com a Rússia militarmente ou com a China. Esse daí parece ser o caminho natural. É aquela velha questão, né? Em matéria de geopolítica, se você não tem aliado, você está vulnerável. Agora, se você é aliado de todo mundo, você não é aliado de ninguém. Exatamente. Então, tem que sair do muro uma hora, né? O Brasil tem a tradição da neutralidade. Então, diplomaticamente, isso daí foi uma construção ao longo das décadas. A gente tem a tradição da neutralidade. Mas, como eu estava falando de todos os conceitos, esses conceitos eles são todos criações nossas, do ser humano. Então, a gente está vendo lá na Europa países que eram tradicionalmente neutros se posicionando contra a Rússia. A neutralidade ela vai até certo ponto, até o negócio não pegar fogo de vez, né? Exatamente. Então, pelos nossos recursos aqui, em algum momento a água, que assim, o petróleo, gente, pode ser substituído. Sei lá, ouro pode ser substituído, prata pode ser substituído. Agora, água. O Brasil sozinho tem 12% da água do planeta, água doce do planeta. Nós temos 2 grandes aquíferos, que são sistemas de água, sistemas subterrâneos de água. Nós temos 2 gigantescos aqui no nosso território. Um que fica ali para o sul, que é o sistema Guarani, e nós temos o Saga, que é o sistema lá do Grande Amazonas. Então, são 2 grandes sistemas aquíferos e o resto do planeta uma hora vai passar sede. Onde é que eles vão buscar água? É lógico que é aqui. E boa parte dessa água fica justamente na região amazônica, que é bastante despovoada. O Brasil precisa abrir o olho porque, você é neutro, não sei o que, beleza, mas eu tô com sede. Eu vou pegar isso aí para mim. Então, precisamos ficar ligados também, né? Exato. Professor Danúzio, muito obrigado pela live de hoje. Eu vou aqui falar que na próxima segunda-feira, às 20 horas, doutor Rafael Pereira da Silva, doutor em comunicação pela UFRJ, vai entrar aqui um pouquinho para falar da rotina de um bom pesquisador, os hábitos que a pessoa precisa ter, reforçando aí a maravilhosa opinião que o Danúzio trouxe para a gente, que é exatamente isso daí, né? A gente tem que criar hábitos e rotinas, e a leitura está muito inclusa nisso tudo, né? Mas também é uma leitura de forma estratégica, né? Porque a gente sabe que a gente trabalha, tem vida pessoal, e a vida acadêmica está dentro desse aglomerado aí complexo da vida da gente. Então, quanto mais estratégias eficazes a gente puder ter para isso, melhor. E o professor Rafael, doutor em comunicação pela UFRJ, vai falar para a gente sobre isso na próxima segunda-feira, às 20 horas. Fica o convite para todo mundo. Encerrando aí a live de hoje, agradecendo mais uma vez a participação, live maravilhosa. Vou salvar, vou deixar no meu feed e vou colocar no YouTube. Merecidamente. Maravilhoso. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. O jeito foi excelente conversar com vocês. Uma conversa muito rica. Eu aprendi bastante conversando com vocês, e isso que é o bom de um bate-papo, né? É quando a gente vai trazendo novas informações também. Então, uma troca muito boa. Professor, te agradeço muito. Muito obrigado aí por aceitar o convite da gente. Já deixo marcado aqui as próximas. Essa é a primeira. Sabe que eu sou abusado, sabe que eu vou atrás mesmo. Então... Vou marcar para cada. Já vou criar uma pauta para cada um dos temas aqui. Né? Então, vamos uma série. Vamos fazer uma série. Obrigadão, professor. Opa, eu que agradeço, gente, pelo carinho, por essa conversa muito boa. Um abração. Beijo. Tchau para todos. Boa noite. Tchau.